Para quem nos assiste, este programa pode ser somente mais um da série de mais de 300 programas, de quase 5 anos de Ponto de Encontro no ar. Mas para mim, este vai com certeza ser um programa especial. Falar de Catatocos é o mesmo que falar de um passado tão presente na vida de muitos. Mas na minha, em especial, toca muito fundo. Pois foi ali, no bar do João Catatoco, do João Avelar, é que passei grande parte de minha infância e de minha juventude. Era ali que diariamente nos encontrávamos. Tenho certeza de que o Roberto e o Marcão, que estão aqui em nosso estúdio, sabem muito bem o que eu estou falando e o que sinto neste momento. Foi no bar do João Avelar que os sonhos de criança passaram e aprenderam a serem os belos sonhos da juventude. Era lá que planejávamos tudo. Desde qual sessão e qual filme assistiríamos no Cine São Sebastião e Recreio. Até mesmo umas voltas ao redor da Praça da Matriz, o famoso footing, com as namoradas ou sem elas. Lá estávamos. As partidas memoráveis de futebol que disputávamos, ora na associação, ora no ginásio, sempre tendo o Roberto como nosso técnico. Eram ali que tudo acontecia. As paqueras com as meninas do colégio, hoje, belas senhoras da nossa sociedade. Descer a Pimenta e subir a Barão de Carro com os poucos amigos que à época tinham a felicidade de seus pais possuírem automóveis. Quantas horas ficávamos conversando, jogando conversa fora, mas de verdade mesmo, sentados em uma cadeira de madeira que colocávamos na calçada em frente ao bar. Por ali passavam as mais lindas garotas de nossa época. Em um antigo rádio de cabeceira, ao lado do cortador de mortadela, é que ouvíamos as transmissões das mais empolgantes partidas de futebol. Como era bom ouvir a Mundial na voz de Hélio Ribeiro, aquele que falava a moça do Carmanguia Vermelho. Televisão, naquela época, era artigo de luxo. Que saudade do sorvete de groselha, do rocambole de doce de leite, das broncas do João Avelar. Os frequentadores mais velhos, o Fernete, o Mário Doido, o Itamar Ribeiro, o Totó, o Luiz do Calo, o Tadeu do Chicão, o Edinho, o Ditim Neves, o Luiz Santo Mais, o Pape, primo do Roberto, vinha sempre de São Paulo passar suas férias por aqui. O primeiro emprego do Sidney Félix de Pádua, da farmácia Santa Paula. O Chico Padeiro, o Dilu, o Itagiba, o Peba, o Dino Brigagão, o Soteron e Valdir do Marabá, campeões de sinuca. Como era bom e saudável matar aula no ginásio paraisense e jogar sinuca ali no Catatoco. Somente o professor Carme, o Monsenhor Mancini e, evidentemente, nossos pais, é que não podiam sequer desconfiar daquele ato impensado, mas gostoso. Irresponsável, mas que deixou muita saudade. Quantas histórias teríamos para contar? Palavra. Recordar é muito bom, mas às vezes chega até a sofrermos um pouco ao percebermos que o tempo passa rápido demais e tudo isso faz parte do nosso passado. O tempo passou. Muitos daqueles já se foram. Outros chegaram e no final dos anos 70, já com outra geração, mas nós sempre presentes, surge a mais badalada boate da região, a Boate Catatocos. A sorveteria passou a ser o bar. As mesas do sinuca saíram para dar lugar à lanchonete. Aos fundos, a casa do João Avelar com a dona Nisa, da Elvirinha, do Roberto, passou a ser a boate. E ali começou uma nova era com novas aventuras e novas histórias. As pessoas, os casos, as histórias, os namoros, as curtições, as novidades, a TV colorida, a comunicação em si, carros, roupas, enfim, outros tempos. E é para comemorar e falar nesses tempos mais recentes,
desta nova geração Catatocos, da Era Boate, é que estamos recebendo este grupo de amigos para, em um papo gostoso e descontraído, curtirmos um pouco desta geração Catatocos, que fez muito em nossa querida São Sebastião do Paraíso. Temos muito que comemorar e, para isso, já temos até data marcada para este encontro. Mas, olha, já falei muito. Agora, quem vai falar um pouco do muito que temos para falar do Catatoco é o Mariano, é o próprio Roberto, é o Marcão e o Paracatu. Quero desejar uma boa noite a todos e pedir que cada um de vocês, a começar pelo Mariano, que fale um pouco do que representou o Catatocos na vida particular de cada um de vocês. Começando com o Mariano, que sem dúvida é o personagem principal da festa Geração Catatocos que vai acontecer no próximo dia 12. Mariano, boa noite, é um prazer mais uma vez recebê-lo. Boa noite, Tadeu, boa noite a todos os espectadores do programa. Mais uma vez estar aqui, para mim, é motivo de muita satisfação. Queria dar uma boa noite especial ao Roberto, que está aqui do meu lado, ao Ricardo Paracatu, ao Marcão, hoje companheiros aqui da mesa, né? Uma mesa que já recebeu tantas pessoas bacanas falando de tantos assuntos importantes, mas eu acho que nenhum especial como esse, né, Tadeu? Parabéns, com certeza. Parabéns pela escolha do tema. E falar da festa, né, inicialmente, que vai ser o reencontro, né, de uma geração, melhor, de 3 gerações de pessoas que passaram ali pelo Catatocos, e nós estamos organizando com muito carinho, né, para fazer uma homenagem ao Roberto, ao José Roberto, representando o Nilson, ao Marcão, que está aqui, que também fez parte da construção lá da história do Catatocos, e uma homenagem principalmente para todas essas pessoas que viveram ali dias felizes, alegres, que marcaram para sempre a vida de todos. Então a festa acontece neste sábado, dia 12, lá no Ouro Verde Tênis Clube. Queria até agradecer também ao Luiz Antônio Montaldi e a toda a diretoria do Ouro Verde, que acolheu de braços abertos essa iniciativa e resolveu topar esse desafio de organizar essa festa. Vai ser uma festa muito bacana, com essas 3 gerações lá reunidas, as pessoas se reencontrando, na época de férias, muita gente está vindo de outras cidades, paraisenses que estão ausentes, ou pessoas que frequentaram o Catatocos e têm ligações com a nossa cidade. Então, além de ser uma festa para diversão, para reencontro e para lazer, é uma festa de muita emoção. Eu queria convidar todos para participarem desse evento, que acontece neste sábado, dia 12, no Ouro Verde Tênis Clube, com a banda Bee Gees Cover, que vai estar apresentando, tocando os hits, alguns dos hits daquele momento. E aqui no programa, eu tenho certeza que muita história boa vai rolar. Com certeza nós estamos começando. Agora eu gostaria de ouvir do Roberto, que sem dúvida é o principal personagem dessas gerações todas que passaram lá pelo Catatoco. E eu gostaria de contar um pouco de história, Roberto, sobre a situação do Catatoco e deixar, daqui a pouco nós vamos falar da festa em si. Mas o que representou na sua vida o Catatocos? O Catatocos, desde a época do meu pai, que fazia parte da minha vida também, com meu pai, né? Comigo representou, foi um sucesso tremendo, né, Tadeu? Eu não esperava tanto sucesso daquele jeito como explodiu, né? De repente tinha gente de toda a região inteira. Como eu disse no início, foi a principal boate, sem dúvida alguma, da nossa região toda, né? Foi. Durante uns 5, 6 anos ela pegou pesado mesmo. Ô Roberto, o Paracatu é uma geração diferenciada da nossa. Ele até comentava com a gente aqui que ele está sentindo até um meio deslocado, porque a geração Catatocos dele é realmente a que está fazendo e promovendo a festa. E eu gostaria que ele também, o Paracatu, falasse para a gente o que representou na sua vida. Claro que de uns tempos para cá, que não era o nosso, que começou muito antes, o que representou o Catatoco para você? Bom, primeiramente, boa noite, Tadeu. Boa noite aos colegas da mesa. Eu tive o privilégio de participar da última geração, que é essa que... Bom, enfim, nós estamos fazendo uma festa de todas as gerações. Mas a que eu participei é dessa última. 94. De 90 para cá até seria. E eu tive o privilégio de participar dessa geração.
Fui com a minha esposa muitas vezes ao Catatocos. Tenho muita história para contar de lá. Inclusive, eu fiz uma comunidade no Orkut, onde a gente conta as histórias, os ocorridos, os colegas que hoje a gente não tem mais contato, por qualquer motivo que seja, não estão mais perto da gente. Mas, através da comunidade, nós conseguimos conversar com esse pessoal, relembrar as histórias. Então, enfim, fez parte da minha vida e eu tenho certeza de muito dos paraisenses. Foi um bar, uma boate assim que marcou gerações. Marcão, você faz parte dessa vida de Catatoco há muito tempo também, tal qual eu disse no início. E você, depois da saída do João Avelar, que é o pai do Roberto, você começou com o Roberto como sócio dele. Conta um pouco dessa história para nós. Então, Tadeu, na época, a gente queria uma vida noturna mais agitada, como se diz, né? Então, sugeriu a ideia de ter um lugar para a gente poder fazer alguma coisa que juntasse o útil ao agradável. E, de repente, surgiu a ideia, como a gente trabalhava na Módulo, eu e o Roberto, parava às 5 horas, não tinha o que fazer em Paraíso. De repente, conversando com o Roberto, falou: Roberto, seu pai já está cansado um pouco, vamos fazer um barzinho para nós aqui, né? Ó, vamos fazer pizza, suco natural e batidas. E boa música. E boa música, né? De repente, a ideia deu certo. Foi aí que, então, o Rubinho Gonçalves fez o projeto, arrumadinho, tudo arrumado, né? E aí surgiu a ideia de fazer o Catatocos. Aproveitou o apelido do pai e lançou no nome, né, que deu certo. Parece Tudo isso deu certo, né? As ideias foi juntando ali e aconteceu isso aí, o famoso Roberto Catatocos. Depois de tudo que eu contei nessa abertura, com a morte de seu pai, João Avelar, você, Roberto, e o Nilson, pai do Zé Roberto, todos conhecem, lá do Banco do Brasil, resolveram fazer algumas mudanças. Chegou aí a lanchonete e boate Catatocos. Como é que foi isso, Roberto? Conta um pouco dessa história para nós. Porque o barzinho já tinha ficado saturado, sabe? Assim, pequeno demais pelo povo, pelo tanto de gente que ia lá, né? Aí então eu mandei o Rubinho fazer um projeto de derrubar a casa, até no começo a mamãe ficou desorientada. Mas vai derrubar a casa, vamos alugar a casa, que esse negócio. Aí o Rubinho fez um projeto, eu chamei, ele não tinha condições de fazer sozinho, chamei o Nilson, e ele topou, e nós fizemos, foi fazendo, e foi cada dia, hoje o Rubinho já ia gastando mais dinheiro, né, aquela coisa, faz isso aqui, vamos fazer, né, assim, e ficou. Mas seguramente ficou a melhor casa da região, né? O grande point regional. A boate, a boate ficou espetacular, né? Marcou uma fase, com certeza, uma etapa muito forte na época da juventude. Na porta da boate, num Réveillon, veio um rapaz querendo entrar na boate, 6 horas da manhã, ele queria entrar na mar. Nós temos muita história para contar, né? Você saiu correndo atrás dele. Mas nós temos muita história para contar dessa vida nossa lá com o Catatoco. Com certeza marcou uma etapa na juventude de Paraíso. As coisas daquela época eram mais sadias, mais saudáveis, mais puras, ou no sentido amplo da palavra? Ou é o meu saudosismo que fala mais alto? Sim, Tadeu, era mais saudável realmente. Hoje existe muita coisa saudável também, mas, infelizmente, a concorrência desleal fez com que, devido ao custo
das mercadorias, as pessoas fazendo concorrência desleal a preço, porque abaixando o custo de produtos, né? Aí começa a ficar as coisas não sadias. Por isso que tem essa diferença aí, que eu não posso nem até explicar muita coisa a respeito disso, né? Mas quem tem qualidade tem uma concorrência muito maior ao lado, que faz com que ele não se saia bem. Bem, amigos, eu até estou emocionado, mas só vou falar uma coisa. E eu faria tudo de novo. Tudo que está lá eu faria de novo. Naquela época a gente era feliz e sabia. Eu confesso estar um pouco emocionado. Primeiro, por poder estar com vocês falando de uma etapa muito feliz em minha vida. E segundo, e principalmente, por estar junto com o Roberto. E a ele eu quero dizer uma coisa. A vida, Roberto, nos proporciona coisas tão boas e ao mesmo tempo nos obriga, às vezes, com o tempo, sempre sendo menor do que o necessário, o trabalho, a família, os filhos, a rotina do dia a dia, nos obriga a ficar um pouco distante, um pouco ausente das pessoas que gostamos e que amamos. O nosso objetivo no programa de hoje era para falar sobre o evento Geração Cotatocos, mas em função do que vivemos juntos, passou, pelo menos para mim, a ser uma importante aproximação do nosso passado. Muito bem vivido, como você disse agora. Todos falaram aqui da importância de se ter vivido naquela época. Mas, como continuo e continuarei sendo sempre saudosista ao extremo, quero relatar um texto que apresentei aqui na TV Sudoeste em meados de 2005, que é nada mais, nada menos do que uma homenagem à geração dos anos 60. Quando eu era adolescente e Paraíso era bem pequena, todos conheciam a todos. Éramos uma grande família. Subia a Barão e descia a Pimenta. Para aqueles que não sabem, a Barão é a rua Doutor Placidino Brigagão. A gente pintava e bordava. Nadava no Tirabufa e no Santana, escondido, é claro. Jogava bola no Buracão, no Jardim Novo e no Largo São José. O bar do Catatoco era o nosso refúgio diário. Chupava picolé de groselha e jogava sinuca quando enforcava a aula. Ah, o Jardim Novo. Lá, a gente reunia para esperar as meninas do Colégio Paulo Francinetti saírem das aulas. Íamos à matinê ver Tarzan ou um faroeste animado. Tínhamos 2 cinemas, e dos bons, hein? A gente ia à missa das 18 horas para poder dar tempo de assistir a primeira sessão de cinema, pois nós e as namoradas só podíamos chegar em casa às 10 horas. Comia sanduíche no Bar Papagaio, o melhor sanduíche do mundo. No futebol, lá no ginásio, o time do Macalé, a recreativa. Olha, para jogar na recreativa, a gente tinha que pegar as chaves na casa do Cláudio Nóbrega. Tinha o Pimentão, o Juca da Pedra, a tirolesa. Aliás, um dia eu conto para vocês sobre a tirolesa. O Mazzaropi e o seu samba, o Amâncio, o João Bonito, figuras símbolos daquela época. Na praça, o footing das meninas bonitas, hoje senhoras da sociedade. No ginásio paraisense, na escola de comércio, tinham 2 fanfarras, e das boas. Tinha dança e teatro. E o carnaval sempre muito bom e animado. Mulheres fantasiadas de gatinhas, homens fantasiados de piratas, de jogador de futebol e até mesmo alguns de mulheres. O bafo da onça nunca faltou. Os piratas, os bruxos, o Indaiá, o Eldorado mais recente, o Paulistinha, lembram dele? O Clube Paraisense e a Liga, como eram bons. Mas isso nem é bom lembrar, deixa para lá. Mas o que eu quero mesmo é prestar uma homenagem àqueles da geração dos anos 60. Porque nós
Nascemos antes da televisão chegar com som e imagem em sua casa. Nascemos antes da descoberta da penicilina, da vacina SEIB, da comida congelada, da fralda descartável, do xerox, do plástico, das lentes de contato e das pílulas. Camisinha, nem pensar. Nós nascemos antes do radar, dos cartões de crédito, fricção de átomos, ar-condicionado e antes mesmo do homem pisar na lua. Nós casávamos primeiros e só depois morávamos juntos. Nós nascemos antes dos direitos das classes sociais, da mulher que trabalha dentro e fora de casa, da produção independente de filhos, das creches e das escolas maternais, da terapia de grupos, de spas, dos flats e dos motéis. Nós nunca tínhamos ouvido falar em fitas cassetes, CD, DVD, videocassete, videogames, computador, fax, e-mail, internet, telefone celular, notebook, pendrive, danoninho. E não se via rapazes com brincos. Nos nossos dias, quando alguém fumava era cigarro. Erva era usada para fazer chá. E coca era refrigerante. E pó era sujeira que tinha em cima dos móveis. Embalo, sabe o que era embalo? Era como se fazia criança dormir. Lambada era chicotada. Fio dental servia para fazer higiene bucal. E malhar era coisa de ferreiro. Nós contentávamos com o que tínhamos e, olha, cara, adorávamos tudo aquilo. Nós fomos a última geração tão boba a ponto de se pensar que se precisava casar para ter filhos. Nós fomos a última geração miolo de sanduíche de pão francês de uma padaria do passado e pão de hambúrguer do McDonald's do futuro. Nós somos da geração para-choque entre as culturas de dois tempos, não muito distantes. Por esse motivo, não nos espanta estarmos, às vezes, tão confusos em haver tamanha lacuna entre as gerações. Ah, o respeito. O respeito era coisa normal entre nós. A gente aprendia desde cedo a diferir o certo do errado. Talvez porque tenhamos ido para o mercado de trabalho muito cedo, aprender ofício, estabelecer uma meta de vida. Os pais sabiamente ensinavam o que era correto, até mesmo em algumas oportunidades à custa de alguns puxões de orelha bem dado. Não havia revolta. Assim era e pronto. Até acho que dava certo, porque deu. Mas olha, nós vivíamos e vivemos espetacularmente. Nós criamos e vivemos os sonhos utópicos e dourados dos anos 60. Nós somos a geração Catatocos 1. Sim, vivíamos e continuaremos a viver, apesar das próximas invenções. Por isso digo sempre, somos uma geração privilegiada.